Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, ao vivo pelo meu Facebook, no Bardalos Comida e Arte, uma entrevista com alguém que faz alguma coisa importante, que mexe com algum segmento em Natal e no Rio Grande do Norte. E no programa de hoje nós vamos ter o médico, escritor e compositor Damião Nobre, que já se encontra aqui e a quem eu vou saudar. Doutor Damião Nobre, uma honra e uma alegria tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, Cefas. Boa noite a quem está nos assistindo. Boa noite a quem está presente aqui. Um abraço à minha esposa que está aqui presente. E eu agradeço penhoradamente a Geraldo e a você a oportunidade de ter me dado de participar desse programa, que realmente está sendo falado, bem falado em Natal, com a presença de alguns colegas e alguns médicos que têm histórias várias para contar. Eu não tenho a verve de Iaperi Araújo, que deu uma aula espetáculo aqui durante 1 hora e 50 minutos, deixou todo mundo rindo. Mas Deus me deu alguns talentos e eu quero falar sobre esses talentos nessa noite especial. Perfeito, doutor Damião. E vamos falar, seus talentos eu conheço, já colaboramos na mesma revista, vamos falar sobre isso, acompanhe seu trabalho literário, vai ter muita coisa interessante para falar. Lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, José Agro na filmagem, assistente de produção Ananda Carvalho e o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson no Bardalos Comida e Arte. Lembrando que quem quiser assistir o programa ao vivo, em loco no Bardalos, é só vir para cá. Vem aqui para o Bardalos, janta, bebe, come alguma coisa, enfim, o Bardalos está aberto, o programa é um bar em funcionamento, esse é o charme do programa. E quem quiser fazer comentários, perguntas para o Dr. Damião, é só ir lá no Facebook e fazer as perguntas, que a produção traz para cá e o Dr. Damião responde na medida do possível. Nós temos apoio da Adurne Sindicato, Anoreg, Quintas Literárias da Manimbu, Sindipetro, Sinmed e Brahmani Pesquisas e Comunicação. E vamos bater papo, tenho muita coisa para perguntar aqui. Então, toda a minha curiosidade que eu sempre tenho, o programa, por ser uma conversa de botequim, é papo informal mesmo, é papo quase de quem está batendo papo num bar, como aliás é o caso. Eu pergunto, como é que foi a infância de Damião Nobre? O senhor queria ser médico desde pequeno? Era vocação? O senhor brincava de médico? Como é que começou essa vocação ou missão? Eu acho que eu fui médico, me transformei em médico por uma previsão, aquela coisa dos astros. Eu venho do barro do chão, eu nasci no meio do mato, de uma família pobre, de pais agricultores, entre os municípios de Upanema e Augusto Severo. Meu pai tinha as mãos calejadas do cabo da enxada, minha mãe as mãos afetadas por apanhar algodão, do espinho do algodão riscar suas mãos. E essa família tinha vindo de Florânia. Então o Iaperi falou aqui que era originário de Florânia porque nasceu em São Vicente, mas São Vicente não era município ainda, mas Florânia era município. Meus pais nasceram lá, se criaram lá trabalhando na agricultura. Naquela época, como ainda hoje existe, infelizmente, não tiveram infância, nunca tiveram um brinquedo. O brinquedo era quando podia, chegava aos 8, 10 anos de idade, começava a trabalhar junto com o pai na roça. Meu pai, aos 10 anos de idade, passou a desempenhar uma tarefa que meu avô tinha um gadinho, pouquinho, mas produzia leite, e meu pai saía lá da fazenda, que se chamava Pitombeira, e ia vender leite na cidade, ia vender leite na rua, lá em Florânia. E assim foi a vida deles, até que um dia juntando cada tostãozinho do que produziam, eles conseguiram comprar uma propriedade no município de Augusto Severo, e aí a família se mudou para lá. Era a famosa agricultura familiar, que ainda hoje se fala usando como manada. Eu quero até fazer uma observação aqui e dizer que eu estou falando Augusto Severo,
quando a gente sabe que a cidade hoje não se chama mais Augusto Severo. Mas quando eu nasci, se chamava Augusto Severo e deveria continuar se chamando Augusto Severo. Augusto Severo, e a Peri falou aqui, foi um dos maiores intelectuais do Rio Grande do Norte. Foi um cientista do conhecimento de aviação tão importante quanto Santos Dumont. Augusto Severo tem uma estátua dele em Paris. E o Rio Grande do Norte retirou a homenagem que tinha sido feita a ele, tirando o nome de Augusto Severo da cidade num plebiscito, numa dessas eleições, como todas as eleições nesse Brasil, que não é um país sério, para voltar o nome para Campo Grande, que nem é campo e nem é grande. Campo Grande, quando se fala em Campo Grande no Brasil, é Mato Grosso do Sul. Então eu nasci no município de Augusto Severo, era lá a propriedade de meus avós. Mamãe não teve nenhum acesso à assistência médica e veio descobrir, quando eu nasci, que a parteira, Dona Sinhá, me tirou da barriga de mamãe à luz de lamparinas. Quando ela me tirou da barriga de mamãe, disse, tem outro. Tinha outro. E minha avó, naquele momento, me batizou de Damião, porque disse que sendo gêmeos, era o Cosme e Damião. Então parece que ela vaticinou naquele momento que eu seria médico, porque um dos patronos da medicina são os santos Cosme e Damião. Criei-me inicialmente nessa fazenda, com muita dificuldade, meus pais trabalhando duramente. Em 1958 houve uma seca muito grande e ele disse à minha mãe, tinha umas resezinhas, tinha um gadinho, e ele disse que se em 1959 houvesse inverno, ele vendia que tinha ido embora para a cidade para educar os filhos. E assim ele fez, nós fomos embora para Mossoró, foi a segunda fase da minha vida. E lá eu comecei a... Eu já cheguei alfabetizado em Mossoró. Com quantos anos, Antônio? Com 6 anos eu cheguei alfabetizado por minha mãe. Sim. Minha mãe que me ensinou as letras e eu lia tudo. E eu fazia as 4 operações. Minha mãe semi-analfabeta, mas foi minha primeira professora. E eu nunca pensava o que eu ia ser na vida. Eu não sabia nem o que era um médico, a gente não ia um médico, que não tinha dinheiro para pagar um médico. Lá em Mossoró, quando a gente foi para Mossoró, já eram 3 filhos. Lá em Mossoró nasceram mais 3. E quando foi no dia 30 de setembro de 1967, inauguraram a Escola de Agronomia. Foi a primeira grande escola de nível superior de Mossoró, porque Mossoró tinha, creio que, 2 faculdades municipais, uma de filosofia e uma de ciências econômicas. E eu fui à tarde visitar o prédio lá e fiquei encantado com aquela arquitetura. Naquela época, para mim, uma coisa majestosa. Eu disse, vou fazer agronomia. Papai me mandou, então, papai então tomou uma decisão. Disse, se você quer fazer agronomia, então você vai saber o que é agronomia. E me mandou um menino com 14 anos de idade, que devia pesar pouco mais de 30 quilos, tinha menos de 1,5 m, que nunca tinha saído de casa para estudar interno na Escola Agrícola de Jundiaí. E lá na Escola de Jundiaí, no 3º ano, quando eu comecei a pensar o que é que eu ia ser na vida, se eu ia ser realmente agrônomo, eu descobri minha vocação para a medicina. Eu começava a pensar, meu Deus, o que é que eu vou fazer na vida? Eu quero fazer uma coisa onde eu possa ajudar as pessoas e as pessoas gostarem de mim. Aí eu descobri a profissão de médico e resolvi fazer vestibular para medicina, e foi assim que me tornei médico, mas nunca brincava de médico quando era menino, nem sabia direito o que era um médico e não pensava nisso, vim descobrir já com 17 anos de idade. Nossa, e como é que foi a formação como médico? Quais são as lembranças que o senhor guarda desse período? E a formatura, enfim, quando se tornou efetivamente médico? Eu entrei na faculdade e eu tive uma dificuldade no primeiro ano, porque lá em Jundiaí era um celeiro de grandes estudantes que eram bambambãs em matemática, e eu era um deles. Eu dava aula para meus colegas sobre matemática. Eu cheguei no colégio, o colégio estava entrando numa decadência, que vários professores haviam saído,
E Jundiaí não me preparou bem para o vestibular. Tanto eu não passei no primeiro vestibular, porque eu era bom em matemática, não tinha prova de matemática. Aí eu não passei. Aí eu passei no segundo ano, depois tive dificuldades no primeiro ano de passar, de decorar a anatomia, Geraldo. De saber que a anatomia é como a geografia, você tem que saber o rio onde começa, onde termina, por onde passa. Você tinha que saber o músculo tal é inervado pelo nervo tal, é a artéria tal que o nutre, é a veia tal que carrega o sangue. E eu tive dificuldades no primeiro ano, perdi uma disciplina e aí atrasei-me um ano na faculdade. E aí interessante que no ano seguinte, minha irmã fez vestibular também, passou. E por conta desse atraso que eu tive, nós tivemos uma alegria muito grande em 1978, que fomos os 2 primeiros membros da nossa família a terminar um curso superior, 2 médicos. Que maravilha, que história bonita. Meu pai, Cefas, ele formou os 6 filhos. Os 6 filhos? Da agricultura ele passou para um pequeno comércio, teve mercearias, pequenos restaurantes. Ele nunca possuiu um carro, mas ele botou uma coisa na cabeça: eu formo meus filhos. Formou os 6, sendo todos os 6 na federal. Naquela época não tinha história de cota, não. Era ralando mesmo. E formou os 6 filhos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo 3 médicos. Deixa eu perguntar uma curiosidade. E o Cosme? Cosme morreu com 3 dias de nascido. Ah, o senhor não falou, não sabia. Falei não, porque nascido naquelas condições precaríssimas. Sim. Não tinha assistência médica, não tinha médico, nem o Panema tinha médico morando. Então ficou lá pelas graças de Deus e pelos cuidados rudimentares que a parteira sabia fornecer. Mas nasceu mal e faleceu ao 3º dia. Lamento. E sobre a família então tem 3 médicos? Não, tem mais. Tem já. Mais? Já tem mais porque veio outra geração. Ah, sim. E minhas filhas não fizeram medicina, sim, fizeram outras profissões. Mas eu tenho 2 irmãs médicas que cada uma tem uma filha médica também. Muito bom. Doutor Damião, aí a partir daí, aí o senhor se formou em medicina, virou efetivamente médico. Fala um pouquinho como é que o senhor seguiu a carreira. Aí qual foi a especialidade, quais foram as sensações que o senhor teve como médico? Primeiro deixa eu contar da minha experiência de Jundiaí. Sim. Eu cheguei em Jundiaí, um menininho, eu era o menor aluno de lá. E para divertir um pouco, nós vivemos hoje num mundo muito chato. Esse mundo do politicamente correto, que tudo é errado, que tudo é pecado, que tudo é crime. É um mundo muito chato. Então a gente, quando chegava em Jundiaí, tinha um batismo e cada um recebia um apelido. Hoje só se fala em bullying, né? Se você disser que uma vez uma mulher chegou para mim e disse que ia processar a médica que tinha atendido antes de mim, porque chamou ela de gorda. Ela não era gorda, não. Ela era baixinha, de 1,50 m mais ou menos, com 130 quilos. Ela tinha uma obesidade terrível, mas a ginecologista não conseguia examiná-la, Geraldo, porque ela não conseguia afastar as pernas. Ela me chamou de gorda, vou processá-la. Mas lá em Jundiaí a gente chegava e recebia um apelido. Estou curioso em saber o seu apelido. Então, os apelidos eram muito variados. E a maioria do pessoal vinha da zona rural, vinha do interior. Então lá tinha boi manso, vaca preta, sabiá, ferrugem, chiranha. E o cara chegava lá, recebia o apelido e nunca mais alguém ia chamá-lo pelo nome. O meu apelido era Chupetinha. Por quê? Porque era tão pequenininho que um colega, que por sinal deve estar... Olha, você vê como eram as coisas. O colega que me botou o apelido, eu nunca fiquei com raiva dele. É um dos maiores amigos que eu tenho. Ainda tenho... Nos tornamos amigos quando chegamos em Jundiaí em 1968. Somos amigos até hoje. Moramos vizinho, ele deve estar assistindo o programa. Pode dizer o nome dele? Pode, você provavelmente o conhece, que ele é jornalista, trabalhou na KR muito tempo. Flamínio, sim. José Flamínio de Oliveira. Foi ele que botou o apelido. Foi ele que colocou o apelido. E aí,
Vamos voltando então para a faculdade. Sim. A faculdade, para mim, eu sempre fui um aluno que eu era considerado, eu nunca fui o bambambam, bam, bam, mas eu era considerado acima da média. Eu não era aquele que vivia para estudar. Eu assistia a aula e para mim, na maioria das vezes, era suficiente para aprender. Eu me lembro lá, Geraldo se lembra de um professor que era muito temido na faculdade, que era o Dr. Cabral, de urologia. Cabral reprovava muita gente, todo mundo tinha medo da disciplina de urologia. Eu prestava muita bem atenção às aulas de Cabral, eu escrevia com muita rapidez, copiava o que Cabral dizia e eu nunca me saí mal numa prova de Cabral. Então, depois dessa primeira reprovação, dessa e única, eu nunca mais tive dificuldade na faculdade, saí bem. Quando terminei, eu resolvi fazer clínica médica. Poderia ter sido anestesista, Geraldo, porque eu passei 6 meses acompanhando o histórico doutor Dagmar. E Dagmar, quando eu terminei, ele chegou e disse, né, que era o chefe da cadeira. E ele gostava muito de mim, que eu era habilidoso e era muito responsável, muito pontual. Aí Dagmar disse, para onde você quer ir fazer residência? Porque ele conseguia residência onde eu quisesse. Eu disse, doutor Dagmar, eu lamento lhe dizer, mas eu não vou fazer anestesia. Eu vou fazer clínica médica, porque para mim a medicina é aquela, é olhar o olho do doente, é ouvir o doente, é botar a mão na barriga do doente, é tentar aliviar o sofrimento dele, é tentar dar um diagnóstico. Ele quase me dá uma surra. Você é um louco, você vai passar fome, que clínico não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é anestesista, é? Rapaz, ganha mais que o clínico. Olha aí, doutor Geraldo. É tanto que hoje a especialidade de anestesia é uma das mais cobiçadas, das mais procuradas. Porque aí eu vou falar mais na frente sobre a medicina atual e a medicina que eu fiz. Sim. Que a gente fazia vocação, já fazia medicina em geral, a gente fazia por vocação. Hoje, lamentavelmente, medicina não se faz mais por vocação. Medicina hoje é um negócio. É um negócio e é um negócio muitas vezes sujo. É lamentável, mas a corrupção está dentro da medicina, a propina está dentro da medicina, a desonestidade está dentro da medicina. Um dia desses, eu atendi um senhor e quando perguntei na história clínica qual é a profissão do senhor, ele disse, com licença da má palavra, eu sou advogado. Aí eu disse, não senhor, tenho a honra de ser advogado, porque se o senhor me disse isso é porque o senhor é um bom advogado. Pois eu digo ao senhor o seguinte, eu tenho a honra de ser médico. Agora nem tenho honra de fazer parte da profissão de médico, porque hoje, lamentavelmente, o que a gente vê, às vezes, nos envergonha. Nossa. Mas são 45 anos de profissão, continuo trabalhando, andei tendo uns problemas de saúde há 2 anos e reduzi meu volume de trabalho, mas trabalho todos os dias de manhã. Eu trabalho hoje exclusivamente no Centro Clínico da Unimed do Via Direta. O dia de sexta-feira eu dou um expediente puxado de 5 horas de trabalho, atendi hoje 19 doentes. E se eu ficasse à tarde lá, apareceriam outros 19. Nossa. Tem que ir puxado mesmo. É puxado. Puxado. Tem que gostar. Tem que gostar. Tem que amar, tem que se satisfazer. Focação, né? Porque vou fazer 70 anos de idade dentro de 60 dias. Não consigo ficar sem trabalhar. E a medicina, o exercício do ato médico para mim também é um prazer enorme. É bom quando é dessa forma, né? Em todas as profissões, certo? Em todas as profissões. Hoje tem profissões e profissões e tem profissionais e profissionais. Antigamente era diferente. Antigamente, quem era que não respeitava o médico na cidade? Quem é que não respeitava o padre? Quem é que não respeitava o juiz e o delegado? O juiz, o delegado, o médico e o padre. Hoje ninguém respeita mais ninguém porque está todo mundo envolvido nas falcatruas, na corrupção. Eu me lembro de meu pai, chegava um político, a quem ele era ligado, que ele votava nele lá, e papai pedia para eu pedir a bênção àquele homem. Hoje o pai da gente manda a gente dar um tapa com um político, se ele aparecer na frente da gente. O que o senhor falou me remeteu, o doutor Bernardo falou parecido, né, doutor Geraldo, isso. Parece que há um diapasão, há um vácuo, uma diferença entre os médicos de 20, 30 anos atrás e os de hoje, realmente. Existe. A gente percebe isso. É verdade, existe. Hoje, o nosso querido doutor Maciel,
grande profissional e também uma pessoa de uma verve muito interessante. Um aluno dele chegou para ele e disse: Doutor Maciel, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual é a especialidade médica que a gente ganha mais dinheiro? Aí Maciel disse: você quer ganhar muito dinheiro? Eles querem, eles vão vender droga. Nossa Senhora! Vai vender droga. O que é isso, professor? Ele disse: Mas reflete, né, filosoficamente o que o professor pensa. O mundo ficou cada vez mais materialista, cada vez mais consumista, não é? O aparelho celular, ele transformou o mundo, mas ele não trouxe só coisas boas. Então hoje as pessoas leem pouco, todo mundo se acha dono da verdade porque leu. Agora você tem que ter um personal trainer, personal de moda, tem que ter um influencer, tem que ter não sei o que mais. Mas aí, eu saltei uma coisa interessante da minha infância que Sim. agora vai puxar para a segunda parte. Pronto. Eu era, como lhe disse, raquítico, magrinho, doente. E se existe um menino nesse país que nunca jogou bola na rua, está aqui. Não jogava futebol? Nunca joguei futebol na rua porque meus pais nunca deixaram com medo da minha saúde. Nossa. Então, o que foi que aconteceu comigo? Eu encontrei duas opções para substituir: o livro e o rádio. Daí vem minha paixão pela música, vem minha paixão pelos livros, porque quando era no final de semana, eu já levava aqueles livros que não eram didáticos, eu já levava a ler no final de semana em casa. Então eu sempre estava com o livro na mão e sempre estava ouvindo rádio, ouvindo música boa, que hoje ninguém ouve mais rádio, porque não toca mais música boa. Então a minha infância, o que? Jogava dentro de casa, bola de gude, bola de meia, e lia e ouvia rádio. Essa foi a minha infância. Nossa. E tem comentários aqui, vamos lá. Socorro Nobre, boa noite. Minha irmã. Isso, boa noite. Opa, bem-vinda, Socorro. Continua acompanhando. Mário Nobre, boa noite, saúde e bênçãos. Meu primo lá em Mossoró. Opa, que maravilha. País de Mossoró, morei em Mossoró nos anos 90. Grande abraço para todo mundo de Mossoró. José Augusto Nobre de Medeiros, aqui assistindo. Opa. Meu irmão. Seu irmão, opa, que coisa boa. Bernadette Cavalcante. Peraí, não, primeiro ela fez dois comentários. Bernadette Cavalcante. Jailca. Um abraço pra você, Jailca. É minha esposa. Ah, desculpa. Agora que eu fiz um abraço pra você. E ela faz outro comentário. Imagina que até o aeroporto trocaram também. Ah, ela tá se referindo que o aeroporto passou de Parnamirim, o Augusto Severo, passou para Luizio Alves, em São Gonçalo do Amarante. E Elvira Maria, que é aqui frequentadora do Beco. Boa tarde, cheguei atrasada. Mas o importante é que chegou, né, Elvira? E quem quiser vir para Pardalos é só vir para cá. Tem mesa aqui. Mandar um abraço para todo mundo que está aqui assistindo. Doutor Geraldo Ferreira, já aqui, muita gente aqui, tem gente lá dentro. Depois eu vou falando o nome de cada um. Vamos voltar para a conversa. O senhor falou que lia. Era um jovem que lia muito. Depois a gente volta para a medicina. O que remete que o senhor também é escritor. Tem vários livros seus aqui. Eu acompanho o que o senhor escreve. Escrevemos juntos na mesma revista. Vamos falar sobre isso. Como é que entraram os livros na sua vida? Qual foi o primeiro livro escrito? Vamos conversar sobre isso. O primeiro livro foi esse, Conversa de Médico. Eu publiquei há 15 anos. Eu comecei a registrar histórias pitorescas, comentários, aulas, discursos. Eu comecei a registrar e então um dia resolvi publicar. Juntei tudo que eu tinha escrito, quase tudo, e então publiquei esse livro, edição do autor, e que se encontra esgotado. Basta lhe dizer que eu tenho 2 exemplares. O livro começou a vender e o pessoal começou a procurar e ele foi se acabando. Há poucos dias eu querendo dar de presente a uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por ele, que é o nosso professor, doutor Daladia da Cunha Lima. Eu encontrei um exemplar desse num sebo, comprei
e mandei para Dr. Daladier. Muito bom. Então esse livro se esgotou. Foi meu primeiro livro. Quando foi com 2 anos depois, minha mãe estava completando 80 anos. E minha mãe foi essa história que eu lhe contei. Minha mãe foi agricultora. Minha mãe uma vez conta que começou a apanhar algodão e ela era uma fera, magrinha, mas era uma fera. E aí ela começou a apanhar algodão e colocou, quando foi no final do dia, ela colocou o saco nas costas e quando chegou na fazenda para pesar, tinha 32 quilos de algodão que ela tinha carregado durante 6 quilômetros. Nossa, que isso? Aí eu resolvi contar a história da minha mãe. Um livro de uma edição limitada, nós fizemos uma bela festa para ela aos 80 anos, meu pai já havia falecido. E aí eu fiz uma edição de 100 exemplares para a gente distribuir na festa. Na família, os Esse amigos. foi o segundo. Depois, né, a gente viviam algumas pessoas, Abimael, por exemplo, sempre me perturbando para eu selecionar aqueles artigos que escrevia na coluna Radiola, na Papangu, até que eu resolvi também fazer uma seleção de assuntos que não fossem datados, que fossem permanentes, e publiquei o livro. Esgotou também. Ah, você tem em casa, um exemplar pelo menos. Não? Paz, eu devo ter uns 3. Ah, Aí foi quando Ivan Júnior lançou aquela coleção de perfis, de pequenas biografias, e ele me convidou para participar. Gosta muito de mim, gosta da forma como eu escrevo, e ele me convidou para participar. E queria que eu escrevesse a biografia de Ademildo Fonseca por conta da minha ligação com a música. Aí eu disse, Ivan, eu não vou escrever sobre Ademildo Fonseca, eu não tenho conhecimento suficiente para escrever, não é a minha praia, a música, o que eu conheço e conheço bem, é mais ou menos de 1960 e pouco para cá, 65, o que se convencionou chamar de música popular brasileira, que esse não existe essa história de música popular brasileira. Na Itália não existe música popular italiana, nos Estados Unidos não existe música popular nos Estados Unidos, não, no Brasil, mas eu vou contar essa história. sim. Aí eu reuni esses artigos, publiquei e ele esgotou. E aí, em Rodiola. E aí eu disse, agora tem uma pessoa que eu convivi com ele e eu sou a única pessoa no Rio Grande do Norte que tem condição de escrever a biografia dele. É Lino Julião, o homem do rabo do jumento. Por quê? Porque eu convivi com ele, ele foi casado, a última esposa dele, Veneranda, é tia da minha mulher. E aí, Veneranda detinha o patrimônio, detinha a história, detinha os contatos, e aí ele topou na hora e eu escrevi, o livro foi muito bem recebido, ainda hoje, ainda existem alguns exemplares por aí à venda. Mas me faltava uma coisa. Eu tinha o sonho de escrever uma ficção. Não, eu estou contando a história dos outros, eu estou fazendo comentários. E aí foi quando eu tive a ideia de escrever um livro infantil. E aí escrevi isso aqui. Isso. O Milagre do Livro na Terra de Para Sempre. Eu transformei meus 2 netos, Clara e Vicente, em personagens do livro. E esse livro aqui, ele foi bancado pelo programa de Jaú Maranhão. 1000 exemplares que foram distribuídos gratuitamente. Ele foi adotado pelo Colégio das Neves, para uma classe do Colégio das Neves. E hoje eu devo ter em casa uns 10 a 15. Já é mais. Já é um Já é pouco mais. Mas esse aqui eu ainda tenho a possibilidade de fazer uma outra edição. Diferente desses anteriores, que para mim são coisas vencidas. Mas a música, vamos falar aqui. Em primeiro lugar, o que é música popular brasileira? Não é nada. Música popular brasileira é o seguinte. Existia na década de 1960 um festival de música na Itália, que era o Festival de Sanremo. Isso. Roberto Carlos, inclusive, Famosíssimo. ganhou com o Canzone per te de Sérgio Andrigo. E um jornalista brasileiro, Solano Ribeiro,
no começo da televisão, em 1965, ele chegou no Brasil com a ideia de criar um festival no Brasil. Naquela época, a ditadura militar fazia um ano, e existiam os CPCs, Centros Populares de Cultura, onde os estudantes se reuniam nas universidades para discutir política, para mostrar arte, para lutar contra o regime ditatorial. Então Centro Popular de Cultura, ele tomou emprestado essa palavra popular, jogou no meio música popular brasileira, porque antes, música popular brasileira era considerada música folclórica. Eu tenho um livro em casa, com o título Música Popular Brasileira, de Oneida Varenga, e fala sobre a música folclórica. Aí Solano Ribeiro inventou esse nome, Música Popular Brasileira, que passaria a ser uma expressão que ia identificar a música de protesto, isso, a música contra o regime, a música de festival. Isso. Hoje MPB, sabe o que significa? Música para barzinho. Muito bom. Eu vou falar aqui do livro. O Radiola é sobre música, né? São os textos da Papangu. A gente vai falar sobre isso. Mas espera que tem um monte de comentário aqui. Vamos lá um por um. Nara Silveira. Eu li os livros. Opa, que bom. Nossa amiga de Mossoró. Opa, olha aí, uma colônia Mossoró. Colônia não, perdão. Colônia aqui em Natal. Os moçoroenses aqui muito ativos. Continuem aqui. Romeica. Um abraço, Damião. Ótima entrevista. Valeu, Romeica. Doutora Romeica é filha do nosso querido doutor Daladier, que eu acabei de falar, é oftalmologista. Que maravilha, Romeica. É uma pessoa maravilhosa. Bem-vinda, continua assistindo. Ana Maria Araújo, tem os livros em casa, estou amando a entrevista. Ana Maria, sim. Opa, olha aí, até queijo nós temos aqui. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Gosta de queijo de coalho? A milanesa? Um pouquinho. Pronto. Luiz Juetê, de Mossoró, jornalista. Grande doutor Damião Nobre, entrevista top. Valeu, Juetê. Grande Juetê. E tem mais gente aqui. Mário Nobre, é muito inteligente esse meu primo. Olha aí. Rosa Tavares. Demi, meu querido, saudades. De Areia Branca. Opa, aí Areia Branca presente aqui. Sebastião Nobre, Macaé. Ele está em Macaé. Sebastião Nobre é meu primo querido. Oba, está tem um apelido de Nobrinho, está lá em Macaé. Macaé, isso. Região petrolífera do Rio de Janeiro, do lado de Campos de Goitacazes. Eu tenho familiares lá. Abraço, Sebastião. Sebastião é meu primo e é meu irmão, porque ele morou vários anos conosco na casa do papai. É primo e irmão, então. E José Augusto Nobre aqui de novo. Mas jogava em casa com bola de meia em Mossoró. Olha aí. A verdade vindo à tona, olha aí. Bola de meia jogava. Dentro de casa. Dentro de casa. Damião Gomes, escritor, seu xará Damião, e também escritor, só que ele Gomes. Eu conheço Damião. Pronto. Ele sente-se honrado de exercer a profissão médica, mas não de integrar o coletivo médico. Foi isso que ele disse aqui. Damião. Perfeito. Pode fazer comentários, perguntas, a conversa está muito agradável aqui e vai ficar mais agradável ainda que vamos falar de música. Eu já ia dizer, vamos falar de MPB. Não. Música brasileira. Música brasileira, MPB não. Música brasileira. Radiola é um livro maravilhoso, eu conheço. Tem fotos, está aqui Renato Teixeira, um dos maiores compositores do Brasil. Aqui entrevista, isso, Loborges, do Clube da Esquina, Loborges Mineiro. Tem outras fotos aqui maravilhosas. José Dias, né? José Dias tá aí. Roberto Menescal, da Bossa Nova. Fala um pouquinho dessa sua paixão por música. Como começou? Se você coleciona discos, se você gosta mais de vinil. Fala sobre sua paixão por música, Damião. Olha, eu tenho ainda cerca de 1000 discos de vinil. A maioria são raridades. Tenho mais de 2000 CDs. Como tenho mais de 2000 livros também. Então é uma paixão muito grande. Agora, realmente assim, começou no rádio. Eu tenho uma canção que está nesse CD aqui. Isso. Que o título dela é Aprendi nas Canções. Essa canção, os primeiros versos dela, eu estava assim um show no Teatro Alberto Maranhão, tenho a impressão que de Geraldo Azevedo, e de repente veio a frase na minha mente. Quase tudo que eu sei aprendi nas canções. No rádio, nos discos, nos alto-falantes dos parques de diversões. Então, na nossa infância,
Tinha aqueles parques de diversões que colocava na época das festas, ainda hoje tem. Mas naquela época tocava Jovem Guarda, tocava música de festival, tocava música antiga, tocava Luiz Gonzaga, tocava Nelson Gonçalves, tocava Chorinho, tocava de tudo e a gente ia aprendendo, ia gostando e selecionando aquilo que ia se adaptando melhor a você. Eu fiz participei de uma live e me perguntaram: quem é para você o maior compositor brasileiro? Eu ia lhe perguntar isso. Vou lhe dizer. Tom Jobim. Tom Jobim. É o maestro soberano. Tom Jobim é o maestro soberano. Se Tom Jobim tivesse nascido nos Estados Unidos, ele era considerado, mas ele é o melhor compositor do mundo. Então aí, hoje, eu já não, praticamente não, eu já praticamente não dirigia, agora eu deixei de dirigir de vez, mas escutava música no rádio. A gente tem boas emissoras como a FM Senado, como a 104, como a Universitária, não é? Que tocam música boa, mas mesmo assim ocorre pouca renovação. Resultado, termino muitas vezes em casa hoje ouvindo mais música clássica do que a chamada música popular, porque eu vou ler, porque eu vou relaxar, e aquilo hoje eu prefiro, mas tem muita coisa boa e tem bons compositores. Inclusive, Natal tem excelentes compositores. Eu vi aqui que no programa de Aperi, Geraldinho Carvalho, lá de Brasília, mandou um alô. O Geraldinho é um grande compositor. Sim, maravilhoso. Espetacular, Geraldinho. Uma vez eu escrevi um artigo sobre o disco de Geraldo Carvalho na Papangu. Nós temos Babal, de quem eu tenho a honra de ser parceiro também. Nós temos Carlos Zenz. Maravilhoso. Pois é. Então são muitos compositores agora. Só toca na FM Universitária. É verdade. Se você não ouvir FM Universitária, não ouve essa música. Você não ouve essa. Não ouve essa música. É verdade. Né? Então nós temos. Se você me perguntasse, e nessa linha toda, qual é a música que você considera a música mais bonita do cancioneiro brasileiro? Qual é? Carinhoso. Nossa. Olha, existem listas que são feitas periodicamente. E todas as listas, quando faz assim, as 10 mais, Carinhoso está no meio. Tá. Asa Branca geralmente entra, Rosa também, de Pixinguinha, que é uma valsa belíssima, também entra também. Mas Carinhoso é uma obra-prima, e aí não bastasse a melodia maravilhosa, Braguinha, o João de Barro, colocou uma letra que casou muito bem. E que tem centenas de interpretações. Exatamente. E por coincidência, Carinhoso foi tocado aqui na semana passada, no Conversa Botequim passado, por Alexandre Moreira. Que a gente comemorou o Dia Nacional do Choro, que é o aniversário de Pixinguinha, com o Alexandre Moreira tocando Carinhoso aqui ao vivo. E ele encerrou tocando Conversa de Botequim, de Noel Rosa, que dá nome ao programa. Grande Alexandre Moreira, grande músico. Sim. Chorão, grande compositor. Também. Nós temos o tio dele, Dr. João Juvankle, que João Juvankle é um nome conhecido nacionalmente. Sim. Médico, instrumentista, tocador principalmente de violão, de cavaquinho, de bandolim, mas é um verdadeiro gênio. Já deu entrevista para a FM Senado falando sobre a arte dele. Perfeito. Damião, conversar mais um pouquinho. Nós somos companheiros de colaborar com os mesmos veículos, Gazeta do Oeste, Papangu, que aqui são textos que você escreveu na Papangu, eu também escrevi na Papangu. Eu me divertia muito com seus textos, eram os meus preferidos da Papangu. Eu lembro de um, eu não consegui achar aqui ainda, que era o Virundum. É o primeiro. É o primeiro? É por isso que eu não achei. Que era uma brincadeira com o hino nacional, né? Ou Virundum Piranga. Virou. Conta um pouquinho dessas histórias engraçadas que a música... Virundum é o seguinte, Virundum dizia que o cara foi cantar o hino nacional e começou, ou Virundum em Piranga. Aí essa palavra Virundum, dizem que foi Paulo Francis que criou isso. O grande, saudoso Paulo Francis. E aí virou sinônimo da pessoa cantar uma música errada. Então, por exemplo, o cara cantando aquela música que fala
tocando B.B. King sem parar. O cara, diabo, sabe lá quem é B.B. King, vai dizer trocando B.B. King sem parar. Tem outra que é a música de Sérgio Sampaio, não, Raul Sampaio. Todo mundo pensa que é de Roberto Carlos, mas não é. Sim. Cachoeiro de Itapemirim, Meu Pequeno Cachoeiro. É de um compositor antigo chamado Raul Sampaio. Então ele diz: meu flamboyando a primavera. E o cara cantando: meu frango olhando a primavera. Então, isso é uma coisa muito comum. Tem um Virundu mais recente que, por causa que ressuscitaram a música, jogue suas mãos para o céu. Aí cantam: e a cabeça se acaso tiver. Tem outra que é aquela do Kid Abelha que diz: tire essa bermuda que eu quero ver seu sexo. A música brasileira tem muita disso. Teve uma repercussão enorme essa matéria. A dos Virunduns, foi. Foi o melhor texto da Papangu em muito tempo. Foi muito bom. Mas Damião, essas histórias de música popular, seja do comportamento dos cantores, seja das curiosidades, rendem muitas crônicas boas, não é? Rendem sim, porque há histórias fantásticas. Por exemplo, tem uma música, eu tenho coleção de livros, são 4 livros. É um jornalista de Brasília que ele começou a entrevistar compositores contando por que tinha feito aquela música. Há muitas mentiras aí na internet. Por exemplo, tem uma que é muito conhecida, que é a de Djavan, dizendo que foi uma namorada dele que morreu de parto. E eu já vi Djavan de viva voz dizendo que não é fake news, né? Fake news. E então ele escreveu 4 livros. Então foi assim. E tem uma história, rapaz, de uma música, Teletema. Teletema é uma música de Antônio Adolfo e Tibério Gaspar, que é uma música linda dos anos 60, final dos anos 60. E ele disse que é a história mais pitoresca que existe. O cara tinha uma namorada e a namorada chamou para ir para um barzinho. Ele disse: não, eu não estou afim, não. E ela insistiu muito e ele disse que não, e não sei. Bom, resumindo, ela pegou uma carona com uma pessoa, foi embora pro barzinho. No outro dia ele descobriu que o carro tinha virado e a namorada morreu. Nossa. E ele soube disso, foi lá, e quando ele disse que estava olhando para ela, saiu a letra dessa música. E se você ouvir a música Teletema, você não vai imaginar jamais que a história foi essa. Porque às vezes a música sai num momento triste e que sai parecendo ser uma coisa alegre, e não é assim. Eu tive os problemas de saúde quando chegou o Covid, andei depressivo, andei muito ansioso, deixei de beber dessa época. Hoje ainda lido com esse resquício, porque essas doenças a gente não fica 100% curado, não. Aí quando foi um dia a gente fez uma live. Os irmãos, um na casa, outro no outro. E eu peguei o cavaquinho e disse: eu vou tocar uma música agora que vai representar o que eu passei. Aí eu cantei: tristeza, por favor vá embora, é minha alma que chora, está vendo meu fim. Fez do meu coração a sua moradia, já é demais o meu penar. Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar. Rapaz, essa música é um samba alegre, mas a letra é de uma tristeza profunda. É verdade. É você morrendo de uma depressão em cima de uma cama, como eu passei há algum tempo, porque eu não queria ver ninguém. E você querendo voltar à vida. Então a música brasileira, ela tem essa capacidade de refletir, de ser uma crônica. Dizem, Noel Rosa é conhecido como poeta da vila. Eu não considero Noel Rosa o poeta da vila, eu considero o cronista da vila. Isso. Ele escrevia crônicas em versos. Ele contou com os poucos anos que ele viveu a história todinha
da boemia, De Vila tudo que ele Isabel. via de Vila Isabel, do Estácio, de tudo do mais. Ele até brigava com músicas, né? Sim, ele houve. tinha brigas homéricas Teve. com os desafetos dele com músicas. Teve sim. Que até responderam a ele, né? Gago Houve uma apaixonado. briga, é verdade. Frankenstein da Vila. Frankenstein da Vila, referindo à aparência física dele, é verdade, né? É verdade. Nossa. Damião, outras curiosidades. Dos músicos que você conheceu, dos músicos, dos compositores, teve alguém que lhe surpreendeu positivamente, que era mais interessante, mais simpático, mais gente fina? E ao contrário, teve alguém que lhe decepcionou? Aconteceram as duas coisas? Rapaz, eu sou muito amigo de Evaldo, fotógrafo, o fotógrafo dos artistas, Isso, né? Que está sempre no Teatro Aberto. Exatamente. Sou amigo da época de jovem. E quando terminava os shows, a gente ia lá pra Coxia pra conversar, a gente teve de sair pra jantar. O cara mais simpático, mais simples e mais simpático que eu conheci e conversei com ele, e digo isso com uma tristeza profunda, foi Vanderly. Vanderly era um cara, tivemos uma conversa longa, um cara fantástico, simples, brilhante, e de repente morreu muito cedo. Como músico, de pegar um instrumento e fazer dele o que queria, para mim o mais impressionante foi Egberto Gismonti. O cara pegar um violão e com uma mão sozinha e com a outra aqui atrás fazer o que aquele homem faz, é uma coisa impressionante. Nossa. Os cantores, assim, de maneira geral, os instrumentistas, existem aqueles que são mais introspectivos e aqueles que são mais soltos, né? Por exemplo, eu recordo que Amandu Costa, quando fez um show memorável aqui na Pinacoteca, ele depois veio aqui pro Bardalos. Na verdade, o Bardalos era do outro lado da rua. Ele ficou tocando no Bardalos, para os frequentadores. Já tem outros que se isolam no hotel e não saem, né? E não dão boa noite. Vou dar um exemplo. Ninguém faz Paulinho da Viola tocar sem ser ou numa festa onde ele foi convidado e já sabia que ia tocar, ou então num espetáculo. Negócio de dar uma palhinha. Não. Com Paulinho da Viola, não. E olha que ele é considerado um gentleman. Mas não dá palhinha, não. Não dá palhinha. E assim, e lhe decepcionar? Teve algum que lhe decepcionou? Não. Eu nunca tive nenhuma decepção. Uma pessoa que... Uma surpresa que eu tive, eu tenho essa foto lá na parede, lá em casa também, foi eu sair daqui para Fortaleza para assistir um show de Chico Buarque. E ficamos no mesmo hotel e ele saiu para bater a pelada dele, célebre. E quando ele voltou da pelada, com o uniforme de peladeiro, eu vi que ele tinha chegado e fui lá, falei com ele, disse que estava vindo de Natal para assistir o show, pedi para tirar uma foto com ele, e ele foi extremamente cordial, tiramos a foto está lá em casa. Mas ele é tímido, né? Ele é introspectivo. Mas ele é bem... E outra coisa, nesse show teve um detalhe interessante, era um show ao ar livre. E ele começou o show, quando ele tocou em 5 músicas, ele percebeu que havia um ruído de um lado da plateia que parece que não estava satisfeito. Aí ele parou o show e perguntou, está acontecendo alguma coisa? Aí uma pessoa disse, o som está chegando ruim aqui. Aí ele disse, então vamos consertar. Parou o show, consertaram, ele tinha cantado umas 5 músicas. Aí quando ele voltou, se agora tudo bem? Tudo bem, ele disse. Então a gente continua o show, começa de novo. Nossa. Lógico que pediram para começar de novo. Para começar de novo. Não, muito bom. Eu lembrei, Damião, que Chico Buarque já deu uma entrevista dizendo que todo show ele tem que estar com as 3 doses de uísque. Primeiro. Rapaz, ele ao que parece, ultimamente ele deixou esse hábito. Embora, sim, ele faz muito pouco show. Muito pouco show. Mas tem alguns artistas que não conseguem entrar no palco sem beber. Sem beber. O mais célebre deles, né, que disse que tomava um litro de rum antes de entrar no palco, era Reginaldo Rossi. Eu já ouvi essa história. Disse que tomava um litro. Tim Maia também. Tim Maia entrava sempre... Seja bem-vindo, meu amigo Manel Marques. Opa, olá, bem-vindo. Opa. Tudo bem? Olá, cumprimentos ao vivo, estamos no Conversa de Botequim.
50 minutos, o tempo passou voando. Eu pensei que não tinha 20 minutos. Poxa. Mas, e haja comentário. Vamos lá. O papo tá muito bom. A gente vai voltar pro papo aqui de música, que tá muito bom. Nara Silveira. Conversa imperdível. Ele sabe sobre medicina, sobre música, sobre política. Ele também sabe tudo. Algo assim. Beleza, Nara? Continue acompanhando. E a Romeica. Radiola eu tenho, é formidável. Isso, Radiola é esse livro aqui maravilhoso. Tá esgotado, Damião? Tá. Não tem como... Tá esgotado. Tá esgotado? Tá. Não tem uma segunda edição? Não sei, talvez não. Esse é muito bom. Eu tinha esse livro, mas acabei perdendo. Mas eu vou dar um jeito de recuperar. Esse aqui não pode não, né? Que esse aqui é seu, né? A gente tenta, né? Mas eu vou tentar conseguir tentar não mata ninguém, né? Eu vou tentar conseguir. Ninguém, nunca você está errado por tentar. Rosa Tavares, gosto demais desse livro infantil, uma delícia. Sim, o livro aqui, e vai ter novo livro, viu? Vai ser lançado em junho. Olha, esse livro foi o seguinte, eu escrevi o livro, coloquei meu pai como personagem, é o vovô Joca, e minha neta Clara e minha neta Vicente. Quando eu publiquei, Clara tinha 4 anos e eu já tinha mais 2 netos. Nicolas, que hoje está com 3 anos, e Júlia, que tem 4. Aí Clara chegou para mim e disse, vovô, por que o Nicolas e Júlia não estão no livro? Aí eu disse, minha filha, porque quando o vovô escreveu esse livro, eles não tinham nascido ainda. Eu disse, não, vovô, não é justo. Você agora tem que escrever outro para colocá-los como personagem. E então o livro novo, que se chama Se o Bom e o Mal Existem, é um livro que tem como personagens os outros 2 netos. Muito justo. Muito justo. A lógica infantil é implacável, né? Não, e quase sempre eles que mandam. Correta, com certeza. Ana Maria Nobre, esse meu pai é demais, que orgulho. Olha aí. Valeu, Ana Maria. Totonho Pires, esse rapaz é médico nas horas vagas. Olha, esse Totonho Pires é um grande amigo também lá da época de Jundiaí. Nós somos amigos desde 1968. Nossa Senhora, haja amizade. Rogério Silva, show, parabéns. Esses livros tem para vender no Bardalos? Olha, não tem. Né? Olha, eu vez por outra, o meu amigo Cláudio Arcanjo, Sim. ele um dia desses ele mandou uma mensagem para mim dizendo que tinha conseguido comprar um conversa de médico na estante virtual para o filho dele. Então, a possibilidade de encontrar em sebo. Esse não foi vendido, o Milagre do Livro na Terra para Sempre. Foi todo distribuído. Sim. Eu doei 30% para o Hospital Infantil, para as pessoas irem lá receber o livro e se o desejassem fazer alguma doação para o hospital. Sim. Depois ele foi adotado pelo Colégio das Neves e o resto eu distribuí com a família, com os amigos, com a prefeitura fica com alguns, a Unimed que patrocinou ficou com outros também. E esse vai ser mais fácil de encontrar. Sim. Mas é procurar, é anotar, procurar em seio e procurar na estante virtual que de vez em quando aparece. Opa, olha aí, Rogério, registrado. Tem gente que vai querer os livros, né? Esse aqui eu não sei qual é o destino dele, não sei se... Vamos tentando. Cláudio Wagner, boa noite. Boa noite, Cláudio Wagner. Cláudio Wagner da SPVA, Sociedade dos Poetas Vivos e Afins, bem-vindo. Fontoura Magnalda, estou feliz por ver 2 homens inteligentes dialogando. Grande abraço, Dr. Bernardo Celestino Pimentel. Olha aí. Dr. Bernardo foi entrevistado aqui. Deu uma entrevista ótima aqui. Bernardo é muito divertido, é um grande compositor. Nossa, também. sim, ele cantou aqui. É um grande compositor. Foi muito bom. Totonho Pires. Damião é meu ídolo desde o tempo do colégio agrícola de Jundiaí. Pergunte pelo violão que ele levou pro colégio agrícola. Opa! Não, Totonho, agora você se enganou. Eu não levei violão pro colégio agrícola. Naquela época, eu não tocava violão. Eu depois, já na faculdade, foi que eu aprendi os acordes básicos. Sim. E maltrato o violão e maltrato um cavaquinho de vez em quando. Mas lá na escola de Jundiaí, tinha algumas pessoas que tinham violão, mas eu não era um dos proprietários, porque meu pai não deixou que eu aprendesse violão, porque dizia que violão era coisa de vagabundo. E se eu aprendesse a tocar violão, eu ia aprender a tomar cachaça, não ia estudar.
Olha aí. A gente está chegando à reta final do programa, já deve ter passado de 1 hora, mas dá tempo ainda de mais comentários e algumas perguntas. Damião, a gente já falou aqui que esse livro Radiola, que é ótimo, são crônicas da Papangu. Você escrever em jornais, em revistas, em sites, cria uma obrigatoriedade, né? Cria uma disciplina. Eu queria que você falasse dessa sua experiência na Papangu, mandar um abraço para Túlio Rato, que já foi entrevistado aqui, foi uma entrevista maravilhosa sobre a Papangu, é divertidíssimo, e também sobre os textos em outros veículos, como Gazeta do Oeste, por exemplo, o saudoso Canindé Queiroz, que foi com quem eu trabalhei na época. Fala um pouquinho sobre essa disciplina de você ter que escrever. Eu comecei exatamente na Gazeta do Oeste. Pronto. Comecei lá porque meu amigo advogado Carlos Servo Moura Leite, ele escrevia sobre música e disse que não estava querendo mais e passou para mim. Sim. Aí eu comecei a escrever semanalmente para lá, e aí você cria aquele hábito e aquela obrigação, né? E depois eu vim embora de Mossoró, vim para Natal, fiquei um tempo sem escrever, foi quando surgiu a revista Papangu. E aí Antônio Capistrano, meu amigo Capistrano, Sim. me apresentou a Papangu e me apresentou ao pessoal de lá e eu comecei a escrever. E agora que a Papangu é online, eu continuo escrevendo. Isso. E a Papangu é um veículo maravilhoso, A Papangu é excelente. Irreverente, né? Abre espaço para... Muito bom, muito bom. Túlio é maravilhoso. Um abraço para Túlio, um abraço para Ana. Talvez seja bom não faltar que ele participou da criação do sindicato. Sim, vamos falar tem sobre esse isso. outro lado também. Isso. Aí a gente volta depois para a reta Olha, final. Compositor, que eu também tenho curiosidade. Mas vamos falar sobre isso, sobre a criação do sindicato. O Sindicato dos Médicos, quando foi criado, eu morava em Mossoró e criou-se a delegacia sindical. Eu fui o primeiro delegado sindical em Mossoró. Sim. Depois eu vim embora para Natal e aí a gente formou um trio aqui, na época do sindicato. Lamentavelmente, os 3 colegas que eram o tripé da condução do sindicato eram Museu, Teixeira, que morreu ano passado, e Manuel Batista, que morreu muito cedo. E não era fácil, Geraldo sabe, quando ele assumiu a direção do sindicato, a mensalidade que era descontada pelo médico era uma coisa que mal dava para pagar as despesas. Depois ele conseguiu convencer a categoria de fazer uma contribuição justa, foi aprovado em assembleia. Hoje o sindicato tem uma condição completamente diferente. Mas aquele prédio onde o sindicato funciona hoje, foi comprado na época que eu era diretor de imprensa do sindicato. Teixeira era o presidente, Manuel era o vice-presidente, e tem uma placa lá com o nome da gente, uma placa de bronze com o nosso nome lá. E não era fácil, viu, porque as pressões eram muito grandes, nós chegamos a fazer um movimento de demissão coletiva, que inclusive eu estou contando essa história. Eu estou com um outro livro quase pronto, que é a continuação de Conversa de Médico. Ele vai se chamar Com Saúde se Brinca. Então ele vê, do jeito que conversa de médico tem várias formas de você interpretar a expressão. Por exemplo, aqui é uma conversa de médico, eu estou falando. Isso. Depois é a conversa do médico de dizer: você vai ter que fazer essa cirurgia e a cirurgia não é necessária. Ele foi na conversa do médico, né? Ó. Então agora Com Saúde se Brinca. Bom, fazendo um trocadilho, né? Fazendo com a trocadilho também. Então tem assuntos cômicos, tem análises críticas à medicina que se pratica hoje. Hoje o médico, como eu, como o Geraldo se formou, é um ser em extinção, porque o doente ele não chega mais na cadeira do médico e diz assim: doutor, eu vim aqui porque eu estou sentindo. Não, ele diz: doutor, eu vim aqui porque eu queria fazer uns exames. Metade dos doentes vão assim: doutor, eu queria fazer uns exames. Que exames? Não, peça todos os que o senhor puder. Não, tenha calma. Calma. Olha, em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que você não veio aqui para ele pedir exame. Você veio aqui para se consultar. Então eu quero saber quem é você, o que é que você faz, como é que você vive, quem é seu pai, quem é sua mãe, se tem problemas de saúde familiar, qual é a sua profissão, o que é que você está sentindo, para eu saber quais são os exames que você precisa. Porque se eu disser a você que tem uma mulher chega e diz: doutor, é o seguinte, eu queria fazer uns exames, uma mulher com vida sexual ativa e diz: doutor, faz 3 meses que eu não menstruo e minha barriga está crescendo, eu queria fazer uns exames, só precisa de um teste de gravidez.
Chegou uma pessoa e Só disse, doutor, essa semana chegou um pra mim, doutor, eu vim aqui, doutor, que eu tô preocupado com uma coisa, eu queria fazer uns exames, porque eu tô perdendo peso, tomando muita água e urinando muito. Só precisa de um glicemia e se chama diabetes. Isso. Mas não, tem médico que pede 60 exames de uma vez. Ele nem sabe interpretar. É. Não sabe, porque quem sabe interpretar pede 3, 4, 5, 6, 8, 10 no máximo. E na verdade a gente pede, a maioria a gente não pede porque precisa não. A gente pede porque se não pedir o doente sai com raiva da gente. Então eu estou escrevendo esse livro, Sim. baseado nessa medicina humanizada. Isso. Eu tenho um livro fantástico que inclusive tem uma resenha dele que se chama A Arte Perdida de Curar, que foi o médico que inventou o desfibrilador de corrente contínua. Ele diz que o médico de hoje, olha, é um cientista. Ele diz que o médico perdeu a capacidade de ser médico. Hoje ele é um técnico que no lugar dele é tranquilizar o doente, ele assusta. Olhe, você está com gordura no fígado, isso vai virar um câncer. Olhe, você está com seu colesterol alto, está à beira do infarto. É desse jeito. Aí eu trabalho diferente. Aí eu trabalho diferente. Eu já tenho uma história, Geraldo. A consulta que eu não consegui terminar, porque a mulher não queria responder minhas perguntas. Terminou indo embora. Disse, eu vou me embora. Como é que foi isso, Damião? Eu vou contar no livro. Conte. Vai sair no livro. Mas pode contar aqui, não adiantar, pelo menos Não essa? vou adiantar não, viu? Então teve essa experiência do sindicato, era muito difícil, sabe? Mas a gente teve grandes vitórias. E o sindicato continua hoje como uma entidade muito forte no Rio Grande do Norte, certo? O sindicalismo passou por uma modificação muito grande nos últimos anos. Já não é o mesmo sindicalismo de antigamente. E uma das coisas ruins do sindicalismo foi misturar com política. Olha, misturar o público com o privado é terrível. Por isso que o SUS, eu digo que o SUS é uma farsa. Porque é uma coisa que só funciona para quem interessa. Hoje, chegou um rapazinho na minha casa, que a mãe dele presta serviço para a gente, que ele se operou de fimose. Ele precisava se operar de fimose, foi no centro de saúde, o médico examinou, pediu o encaminhamento para o hospital universitário para ele se operar de fimose, e ele foi chamado para fazer a cirurgia a semana passada, 10 anos depois. Nossa. E assim para operar uma hérnia, para operar uma vesícula, para operar uma fimose, não é não, Geraldo? Não existe. Nossa. Agora, quando é um negócio que dá muito dinheiro, você consegue no outro dia. Complicado. Em relação a essa questão que o Damião vai contar depois, eu tenho uma parecida com Reginaldo Trigueiro. Sim. Contou. Foi entrevistar uma senhora para fazer uma cirurgia. Nome, idade, né? Doenças prévias, etc. E tal. E aprofundando a conversa, ela olhou para ele e disse: o senhor vai se operar ou quer casar comigo? Essa vai sair no livro? Pode sair. Pode sair. Tem muita história boa. A gente já passou de 1 hora, né, produção? Daqui a pouco o Bardalos vai me chamar a atenção, a produção também. Mas uma última pergunta que é sobre composição. Sim. Inclusive, quando eu botei a foto da gente no Instagram, Ana Flávia Spinelli, uma amiga querida, já foi dizer, sabe, ele também, porque eu falei, vou conversar com um médico e escritor, Damião Nobre, aí ela falou, já um segundo depois ela falou, ele também é compositor. Pronto. Fala um pouquinho sobre esse lado de Vou compositor. Falar um pouquinho. Eu fiz uma música que foi para minha esposa quando a gente era namorado, e anos depois eu resolvi inscrevê-la no festival. E ela foi classificada. E o pai de Ana Spinelli, Dr. Antônio Carlos Spinelli, descobriu, e ele é médico e compositor, e me convenceu a gente elaborar um projeto para periodicamente a gente gravar músicas com compositores médicos. Então a gente começou um projeto que virou uma seleção médico popular brasileiro, em que a gente gravou 9 CDs. O último a gente gravou há 2 anos. A gente compõe, às vezes a gente mesmo que canta, às vezes contrata um profissional para gravar. Eu tenho músicas que contratei para gravar, né? O profissional
Eu tenho músicas gravadas com a banda Perfume de Gardênia, com Jubileu Filho, com Cristal. E no último disco eu fui muito ousado e eu resolvi entrar em contato e convidar. E quem cantou a minha música foi simplesmente Geraldo Azevedo. Olha aí. Então, só vamos isso. lá, meu amigo, por intermédio de Babal, eu entrei em contato com ele, eu digo, olha, tem um amigo meu que quer saber quanto é que você vai cobrar. Ele mandou a música. E assim, eu posso dizer que as minhas músicas são de qualidade, porque várias delas tocaram e fizeram parte da seleção da FM Universitária. É. Já eu tô vendo aqui João Juvancli, que a gente falou, Juvancli, sim. que é tio de Alexandre Moreira, Tio de Alexandre Moreira. que foi entrevistado na semana passada, como a gente já falou, arrastando a asa. É um chorinho. Chorinho, nossa, que bacana. Aí deve ter Bernardo também. Tem muita gente boa aqui. Paulo Davim, Paulo Davim. ex-senador Paulo Davim. Ex-senador. Nossa senhora. Letrista. Eu fiquei muito interessante esse CD. Produção, temos mais alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então chegamos aqui uma hora. Deixa eu só agradecer aqui as considerações finais. Agradecer ao Dr. Geraldo Ferreira, do CIMED, que viabilizou essa entrevista maravilhosa com o Dr. Damião Nobre, que também é escritor e compositor. Lembrar que o programa tem produção de Raquel Lucena, filmagem de José Áglio, Ananda Carvalho, assistente de produção, e apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Nós temos como apoiadores CIMED, Sindipetro, Anoreg, Adurne Sindicato, Quintas Literárias da Manimbu, grande abraço para Luiz Azevedo, e Brahmani Pesquisa e Comunicação. Agradecer a todo mundo que está aqui no Bardalos, muita gente bacana, Abimael Silva, editor aqui, Christian Vasconcelos, jornalista, estava aqui, Dorian Lima, produtor, muita gente bacana. Agradecer, Damião Nobre, muito obrigado pela entrevista, foi maravilhosa, uma salva de palmas. Assista a entrevista. Muito obrigado. E daqui a pouco, lembrando, só um pouquinho que a produção está me lembrando, daqui a pouco tem show de aniversário de 18 anos do Bardalos. Jaina Elni, aqui, show ao vivo, o Bardalos completa 18 anos. Damião Nobre, suas considerações finais. Muito obrigado, eu peço desculpas a quem não agradei e fico muito feliz de ter agradado a alguém. Obrigado, Geraldo, obrigado, Certas, obrigado ao Bardalos, boa noite. Boa noite, obrigado a todos e todas que nos assistiram. Até o próximo Conversa de Botequim.